A Anitta regressa hoje à série Negócios com Alma, com um projeto que lhe aquece o coração. A Avó Vai Trabalhar podia classificar-se como um projeto de empreendedorismo social, mas é bem mais do que isso. É amor, dignidade, admiração, respeito. É elevar a velhice ao estatuto que lhe é devido. Com a sua iniciativa, a Susana António e o Ângelo Campota assumem-se como os netos perfeitos, mimando dezenas de avós que desde 2014 se juntaram num hub criativo, onde criam e sonham com os seus labores e jeito para técnicas manuais, onde dão lugar a peças para comercializarem. Um projeto que começou com o objetivo de promover o envelhecimento ativo e o combate à solidão, está longe de manter as avós com manta no sofá. Hoje em dia, há um batalhão de avós que não se inibe de sair à rua para partilhar o seu saber e retribuir o tanto que recebe, dando a voz e a cara a outras causas. A Avó Vai Trabalhar é uma ode ao laboratório de vida, que o Tolentino de Mendonça refere: não se envelhece para morrer, envelhecemos para nos saciarmos de vida. A velhice é um laboratório de vida, presente e não só passada, uma escola onde se aprofunda o significado da esperança e do amor. Olá, Susana. Olá, Ângelo. Olá. 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 Hoje somos muitas pessoas aqui na nossa conversa. Quanto mais melhor, já que estamos no Zoom e é permitido. Então hoje estamos a conversar aqui com a Susana, temos também a Eli no Porto, a Rita em Gijón e eu e a Susana estamos aqui em Lisboa, correto? Sim. Susana, conta-nos como é que vocês se tornaram os netos mais famosos de Portugal. Eu tenho um sonho grande, que é ser a neta de Portugal. Eu acho que primeiro existe um grande carinho de base pela população mais velha. Eu tive a sorte de crescer com os meus avós até aos 6 anos e sei que os nossos mais velhos são aqueles que têm paciência e que nos podem ensinar a viver de uma outra maneira. Como de formação, sou criativa, tirei design, sempre achei que podia colocar estas ferramentas criativas ao serviço das comunidades locais e havendo este grande carinho pela questão do envelhecimento, porque não os mais velhos. Portanto, é uma vontade e um amor bastante longo, de muitos anos. Eu e o Ângelo Campota fundámos a Fermenta, portanto, uma associação sem fins lucrativos que promove a valorização social e cultural das comunidades locais e tivemos a sorte, de há 6 anos atrás, candidatarmos a um programa da Câmara Municipal de Lisboa, a BIPSIP, e sermos financiados para podermos arrancar com esta ideia. Portanto, e muito, assim, de maneira muito simples, a Avó Vai Trabalhar é um espaço criativo para maiores de 60. Não é? Isto aqui alavanca já uma questão muito importante, que é a criatividade não é só para os mais novos. Nós até temos um vídeo em que dizemos a criatividade também é para velhos, não é? No sentido em que somos todos criativos em qualquer fase da nossa vida. Mas quando olhamos à nossa volta, a maior parte dos projetos, das iniciativas, das startups, das hubs, só têm pessoas novas. Portanto, nós fazemos o contrário. E depois, pescamos aqui o olho à juventude, que é quem tiver menos de 60 pode ficar como estagiário para a avó, mas tem que ficar ali a cozinhar até ser aceito. E pronto, é um processo longo e muito, muito trabalhoso. E depois este espaço, nós portanto, fomos financiados nos primeiros 3 anos. Neste momento somos autossustentáveis, portanto sempre quisemos criar um modelo de negócio social e não ser dependente de financiamentos, porque senão depois também se é muito dependente de abrir ou fechar ou o projeto acabar, e nós pensámos, não, isto não é ocupação de tempos livres, porque as pessoas mais velhas têm tempo todo livre, não é livre, não é? No fundo são os verdadeiros freelancers, têm todo o tempo e temos que no fundo valorizar este tempo. Portanto, tudo o que nós fazemos dentro do espaço tem em vista a sustentabilidade. Portanto, um cliente, uma exposição, uma marca, um evento, coisas assim deste género. E depois também é engraçado que quando pensámos em ser uma marca de produtos para a casa que vivia de coleções novas a cada 4 meses, mas depois começámos a perceber que o mundo real, não é? O facto de termos esta hub, de ela ser autossustentável, não era suficiente. E então começámos quase de maneira natural a receber desafios e a fazer outras coisas. Primeiro começámos com um workshop para a comunidade local, as pessoas mais novas queriam aprender. Depois começámos com o Airbnb
começámos a fazer experiências de turismo criativo, depois começámos a enverdar pelas ações de team building, pelas empresas, depois como as avós são tão bonitas e quem vir as nossas imagens vai perceber, começámos a ter aqui algumas marcas e algumas agências de casting e artistas a quererem ter as suas avós, as nossas avós, em videoclipes, em cartazes, em fotografias, em livros, e esse também acaba por ser um grande talento que elas têm, não é? Elas no fundo mostram que envelhecer é um copo meio cheio, não é? Mostram esta felicidade. E hoje em dia fazemos um pouco de tudo. Nós até costumamos dizer que adoramos desafios que nunca fizemos, aqueles que dão medo na barriga e que não sabemos dizer que sim ou que não, mas nós dizemos sempre que sim, e depois em conjunto, em grande família, em grande equipa de trabalho, abraçamos os desafios e chegamos sempre a bom porto. E como é que é trabalhar com avós? Porque, apesar de tudo, há aqui uma diferença geracional, não é? Marcada. E como é que é? Eu imagino que, visto de fora, enche-nos o coração, não é? E ver só o potencial e só ver o lado maravilhoso que isto é, mas de certeza que há aqui também, não é, algum jogo de cintura, não é? Para lidar com esta diferença. Imaginem umas férias grandes com a vossa família alargada, todos juntos na mesma casa. Medo. Isto não deixa de ser uma mini sociedade aqui dentro, não é? Temos todo o tipo de feitios, todo o tipo de personalidades e às vezes sim, é preciso aqui algum jogo de cintura e esta questão da gestão comunitária, não é? Precisa de muita sensibilidade, porque às vezes elas também são muitas e nós nem sempre temos noção também de tudo o que se passa, portanto, todas as relações que se passam no momento em que estamos no espaço, ou por trás, ou conversas, ou alguém que ficou magoado, pronto. É preciso ir conhecendo-as muito bem e depois a pouco e pouco há este lado empático de olhar e perceber, a Maria não está bem, ou a Fernanda aconteceu-lhe qualquer coisa, ou a Francisca precisa de um bocadinho mais de atenção hoje. Não deixamos de ser uma família. E depois, como netos, também temos os dois lados da balança, não é? Somos adorados por elas e elas gostam imenso de nós e há assim um carinho extremo, mas quando temos que levar nas orelhas não há aqui qualquer tipo de pudor e é pumba. Por isso é uma relação muito aberta e eu acho que também que todas as avós sabem que toda a gente erra, ou seja, nunca vai ser perfeito para toda a gente, porque como são todas diferentes, têm expectativas diferentes do que é o projeto, mas enquanto família, enquanto netos e avós, conversando as coisas vão se resolvendo. Mas é divertido. Há dias em que, pronto, precisamos assim de uma pausa, mas há outros em que é muito divertido. Susana, e porquê que foram especificamente ter com as avós e não necessariamente com os avós? Olha, nós começámos, o início do projeto foi num centro de dia, ali na paróquia de São Paulo, na Misericórdia. E como toda a gente sabe, centros de dia ou mesmo projetos têm sempre um rácio de muito mais mulheres, de 70% para cima em relação aos homens. Não era um projeto só para mulheres, nós tínhamos também homens. Nós simplesmente, por uma razão de vocalização, não sabemos, os avós vieram trabalhar, que é uma coisa que é mais difícil de dizer, mas depois a pouco e pouco a energia feminina é tão contagiante, ocupa tanto espaço e nestas idades já não tem pudores e está mesmo empoderada, que eles foram assim saindo de fininho e acabaram por ser só mulheres. É engraçado como chegamos a uma certa idade e já não temos qualquer tipo de... perdemos qualquer tipo de pudor e de facto tornamos-nos poderosas. Minha mãe está-me sempre a dizer essa expressão. Uma das avós, a Alice, diz que uma das coisas que ela gosta mais do projeto é que quando entra aqui pode ser ela própria, não tem que ser mãe, não tem que ser avó, não tem que agir A, B ou C, ela faz o que ela quiser. E é um pouco isso que nós tentamos que as avós aproveitem, ou seja, dizemos muitas vezes, vocês viveram a vida toda com os pais, não é? Que tinham uma série de expectativas, depois casaram, os maridos tinham uma série de expectativas. Antigamente muitas não puderam trabalhar, às vezes até nem podiam vestir aquilo que queriam, ou dizer ou pensar, depois vieram os filhos e tudo o resto. Esta idade, portanto os 70, aos 80 ou mesmo os 90, é uma oportunidade de viverem como vocês querem, fazerem o que vocês querem. E é muito nesse sentido, de que a vida é para o futuro, independentemente da idade que se tem.
E essa mensagem é fantástica. Porque há pouco estavas a mencionar da questão dos projetos, que hoje em dia já, pronto, cada vez que têm mais, e qual é o envolvimento das avós na parte de, também é expectável que elas vão à procura de encontrar projetos novos, ou são sempre vocês, ou já vêm ter com vocês empresas com ideias? Olha, por grande sorte nossa, e a verdade é que nós também somos uma equipa muito pequenina, somos nós os dois, não temos tempo de ir para a rua angariar clientes, mas a pouco e pouco são as empresas e as marcas e até pessoas individuais que nos batem à porta. Depois o que nós fazemos é, nós temos sempre um grupo no WhatsApp e nós lançamos os desafios no nosso grupo do WhatsApp. Dizer, por exemplo, agora fizemos uns lenços dos namorados, assim com os desenhos mais modernos, para a Milka. Então pomos no grupo e dizemos, olha a voz, a Milka contactou-nos, quero fazer uma coleção de X lenços, assim, para dia Y, deste género, quem é que quer participar? E normalmente, depois as avós voluntariam-se, ou seja, é importante esta noção de liberdade. Nem todas participam em tudo e nem a todo momento, é quando elas querem. Depois, a parte do processo criativo, normalmente, eu sou a designer que pensa nas peças, no início, se calhar eu acabava mais por desenhar do início ao fim, mas tenho vindo a trabalhar com elas sempre esta questão da cocriação. Portanto, se calhar não pego nas avós todas, mas pego sempre num 3 ou 4, então estes desenhos, e agora vamos fazer assim, então e se for com outras cores? E depois, no final, há sempre alguma parte de liberdade. Portanto, ou é um jogo de cores, ou é um jogo de formas, ou há um conjunto de pontos, mas dando sempre aqui um bocadinho de liberdade às avós para elas fazerem ao seu gosto, mediante a identidade da marca. E isso faz com que as peças são diferentes, acabam por ser todas um bocadinho diferentes, e eu e o Ângelo já temos a percepção muitas vezes de quem faz o quê. Isso também é muito bonito. Como é que é essa vossa gestão? Tu fazes a parte do design ou iniciaste mais pondo as tuas competências ao serviço do projeto? Como é que é essa repartição também com o Ângelo e como é que é gerir isto como um negócio? Porque imagino que não seja assim direto. Sim, o que nós sentimos é que o projeto cresceu, ou seja, se no início nós fazíamos 4 coleções por ano e tínhamos o tempo bastante mais livre, também éramos financiados, não pagávamos renda, portanto, nós agora temos que ter sempre muitos projetos em carteira para conseguirmos fazer face às despesas e quer dizer, como nós sabemos também, em fase de crise os próprios orçamentos são mais baixos, portanto temos que ter cada vez mais projetos e mais clientes. E somos os dois, não é? E lançámos a nossa loja online em dezembro e às vezes é um bocadinho difícil. O Ângelo, por exemplo, gera mais as redes sociais, mas depois acabamos os dois também por nos metermos muito no trabalho um do outro e sermos um pouco pau para toda a obra. Antes da pandemia estávamos aqui a treinar algumas avós para poderem ter algumas das nossas responsabilidades, ou seja, porque numa empresa social há imensas coisas que têm que ser feitas que não têm necessariamente que serem feitas por nós, por exemplo, desde telefonar às avós que não estão a vir, a ir comprar material, a organizar faturas, a organizar o nosso back-office, a organizar as fotografias. Isso são coisas que nós queremos muito que as nossas avós também comecem a fazer, ou seja, elas não são só beneficiários, mas elas fazem parte do projeto. E antes da pandemia estávamos a iniciar esse caminho, que vamos retomar agora quando voltarmos a estar juntos. E o que tem acontecido é, quando estamos um pouco mais aflitos, contamos com a boa vontade dos nossos voluntários, dos nossos amigos, para nos ajudarem ainda em certas tarefas. Há pouco afloraste um pouco como é que era o negócio o grande já negócio da Avó Veio Trabalhar, mas será que podes explicar-nos um bocadinho mais em detalhe, e sobretudo para quem não conhece o projeto, qual é o modelo de negócio, onde é que vocês gastam dinheiro, onde é que vocês ganham dinheiro? Então, também vos posso falar aqui de uma questão que às vezes as pessoas levantam e que nós também levantámos no início, que era se nós pagávamos às avós. Ou seja, muitas vezes vêm-nos perguntar se as avós recebem. As avós não recebem, ou seja, não recebem monetariamente e recebem de outra maneira. No início, quando desenhámos o projeto, de maneira naif, pensámos que as avós iriam receber. Mas um projeto como o nosso, neste momento, em que nós pagamos tudo o que temos. Portanto, renda, se virem as nossas peças, quase todos os materiais são comprados, porque é uma das coisas que nós achamos importante, que é
Se nós queremos dignificar o trabalho, então tem que estar a trabalhar com uma lã que se calhar custa 10 euros ou 15, e o trabalho se calhar vai custar 40 ou 50. Mas isso traz uma dignidade para as avós completamente diferente. Portanto, nós compramos os nossos materiais, todas as ferramentas, todas as máquinas, tudo. E nós temos mais ou menos um custo de 50 mil euros ao ano, apenas com 2 pessoas a trabalhar. Portanto, e depois temos que pensar em tudo o resto, não é? Contabilista, domínio do site, a loja online, pronto, todas essas questões. E se nós pagássemos às avós, que são 70, se calhar ia dar 20 cêntimos a cada uma. Pronto. Essa é a primeira coisa. Se ganhássemos muito dinheiro, nós chegámos também à conclusão que não é pelo dinheiro que as pessoas participam no projeto, porque elas participam de maneira gratuita. Portanto, elas vêm e têm acesso a todas as coisas que nós temos aqui dentro, que são os projetos, não é? O trabalho que elas fazem, mas também temos workshops, atividades, cabeleireiro. Antigamente tínhamos viagens, saídas, já fomos ao estrangeiro, cabeleireiros, restaurantes, teatros. Portanto, no fundo, o dinheiro tem aqui uma função qualquer para estas avós, não é? Elas depois usam o dinheiro para fazerem algo. E o que nós procuramos fazer é este tipo de coisa, ou seja, fazermos atividades em conjunto, para nosso prazer, e também, nesse sentido, estimulamos a comunidade. Porque o que acontece é que, imaginem, uma avó que tenha 60, se calhar produz 20 almofadas, não é? E uma avó que tem 92, se calhar produz meia e às vezes, pronto, pode não estar assim tão bem feita. No final do mês as pessoas iriam querer receber de maneira diferente, ou se há uma avó que tem que cuidar dos netos e não pode vir em fevereiro, não é? Não acho bem que ela receba porque vai ou porque não vai. Então o que nós fazemos é mesmo funcionar como uma família. Portanto, o dinheiro entra, pagam-se as despesas todas e quando sobra vai-se guardando e quando houver suficiente fazemos aquilo que nos apetecer. Acho mesmo muito bonito. E uma dúvida que tinha agora, ou seja, mencionaste 70 avós, onde é que vocês vão recrutar as poderosas avós? Avós que nos estão a ouvir, mesmo que não se sintam poderosas, não faz mal. Se entrarem na Avó Vai Trabalhar, em 3 meses eu garanto-vos que vão ser as mais poderosas da vossa rua. Muito bom. Esse é um belo pitch, é? Então, no início, quando nós começámos no centro de dia, foi muito importante porque no fundo fomos validados pelos técnicos para trabalhar com aquela comunidade que já existia. Mas eram pessoas mais velhas, portanto dos 70 para cima, e já com algum tipo de, sei lá, já não tão independentes ou precisar de estar mais em grupo. Quando nós abrimos o primeiro espaço de rua nosso, alugámos a primeira loja, que foi no Poço dos Negros, então vieram uma série de avós muito mais novas, portanto 60 até às vezes pré-reformas ainda mais novas, 50 e muitos, pronto. E as pessoas começaram a vir ou por uma coisa muito engraçada, ou porque os netos ou os filhos lhes diziam este projeto é a tua cara e tu tens que ir para aqui, ou também um pouco através das avós que já estavam no projeto, que acabaram por passar a palavra às vizinhas e às amigas, e depois muito também pelos mídia e pelos ou familiares ou amigos das avós que navegam no Instagram ou no Facebook, e eu acho que se calhar o que é mesmo interessante e que as faz vir aqui é que este projeto é diferente, tem um ar feliz, não é? Tem um ar assim meio desafiador. E depois quando elas vêm, o que nós sentimos que elas gostam muito é desta liberdade, ou seja, elas vêm quando querem, participam no que querem. Por exemplo, estes shootings que nós temos e as fotografias que vocês veem, ou seja, todas as avós sabem que nós representamos um envelhecimento feliz, não é? Portanto, daí as cores, nada de coisas muito escuras, e os lenços na cabeça, pronto, e esta alegria. Quem não quiser, não põe, não faz mal. Mas depois acontecem coisas tão divertidas como nós fizemos um workshop no 25 de Abril na Assembleia da República, nos Jardins da Assembleia, e estávamos todas vestidas de Frida Kahlo, portanto, umas coisas na cabeça com flores de papel e assim umas coisas muito coloridas. E havia uma senhora que não queria, pronto, porque ela tinha um certo look e queria manter. E manteve durante 2 horas e depois veio ter comigo e disse: Susana, não há ainda aí uma coisinha para pôr na cabeça? Porquê? Porque depois as pessoas ficam loucas e então querem fotografar as avós, querem estar com as avós e começam, no fundo, a mostrar-lhes e a verbalizar que elas são tão bonitas e elas começam a ter um tipo de atenção
que depois gostam. Então, isto acontece muitas vezes, que é no início diz, não quero pôr a t-shirt, ou eu não quero pôr, não quero fazer isso. E depois, com o andar da carruagem, já querem, pronto. Não, e de certa maneira é isso, recebem a atenção que tanto dão elas normalmente aos netos e aos filhos e que já durante toda a vida foram e chega ao momento de recebê-lo. Portanto, Eu não. acho que sim, ou seja, olhando para as nossas avós, o que é mais incrível e no fundo esse é o trabalho que eu e o Ângelo fazemos e quando vamos para casa vamos contentes porque as pessoas mais novas dizem muitas vezes eu quando for velha quero ser assim. Isto é ser velho, então eu quero. Estou de gente de ser velha para ir para a avó e trabalhar. Ou seja, quando se desmistifica o que é ser velho, não é? E quando se olha para as nossas avós como a última bolacha do pacote, e elas sentem mesmo que são a última bolacha do pacote, porque tipo, são super giras, há montes de comentários e tiram-lhes montes de fotografias, isso só pode fazer bem a autoestima, não é? Aliás, todas nós mulheres gostamos que nos digam que somos bonitas, que estamos bonitas, não é? Que somos o máximo, pronto. Sim. Sendo a Avó um projeto de economia social, que vantagens e desvantagens é que têm no acesso a apoios ou a fundos? Olha, neste momento nós sentimos um pouco que provavelmente sentem outras organizações, que é, há muitos financiamentos para iniciar projetos, mas ainda há poucos financiamentos de continuidade. Sim. Ou seja, um projeto como nós, já tenho 6 anos, é muito difícil de conseguir ser financiado. E muitas vezes pensamos e é-nos sugerido, mas pensem num novo projeto ou numa outra coisa para fazer. Só que muitas vezes a equipa é pequena e fazer mais coisas novas significa abandonar as outras que já se fazem. E nós aqui sentimos muito isso. Ou seja, se este projeto que estamos a fazer está a correr bem, nós não queremos mudar para outras. E esse é um bocadinho da dificuldade que temos. Depois, talvez a nível empresarial, quando nós negociamos orçamentos para empresas ou para marcas, às vezes por sermos uma associação sem fins lucrativos, é difícil negociar valores justos. Mas eu acho que isto tem a ver também que na cabeça das pessoas o nosso projeto já é financiado. Ou seja, não é? Um projeto social normalmente é uma IPSS e já tem um financiamento de base e depois tudo o resto que fizer é um extra. E isso aqui não acontece connosco. E às vezes é difícil negociar nesse sentido. Mas vocês são velhinhas e é um projeto social. E assim. Não, tem que ser exatamente como uma empresa. Temos X despesas, precisamos de atingir X lucro para podermos estar cá para o ano. Pronto. E depois, às vezes, também há aqui uma coisa muito engraçada que nós sentimos, que é, como somos este negócio social, mas que estamos muito ligados à parte criativa, artística e do design, às vezes não somos design suficiente ou arte suficiente para o mundo criativo e da cultura, mas depois também não somos social o suficiente porque nós temos clientes e fazemos vendas. Então andamos aqui assim a navegar numa zona meio cinzenta, que eu acho que é uma coisa boa, ou seja, porque se há dificuldade é porque é uma coisa nova, é um caminho que ainda não se fez e cabe-nos a nós irmos instruindo as pessoas e para que venham mais atrás. Como é que tem sido esta aproximação a empresas e a marcas? Muito pelo lado de responsabilidade social dentro das marcas ou simplesmente da ativação já de, por exemplo, este último exemplo que partilhaste da Milka, já parece muito da ativação da marca e não propriamente um projeto de responsabilidade social que fica um bocadinho no fundo ou com menos visibilidade. Como é que tens sentido isso? Olha, nós estamos a fazer os dois caminhos, ou seja, há marcas que vêm ter connosco por causa da responsabilidade social e que querem fazer um projeto. Por exemplo, fizemos para a Fox Portugal o ano passado, no Dia dos Namorados também, uma campanha sobre a violência no namoro, em que nós bordámos lenços ativistas e esse trabalho, por exemplo, foi a título da responsabilidade social. Estamos também agora a trabalhar com a Leroy Merlin num projeto de economia circular, de reaproveitamento dos materiais deles, também na questão da responsabilidade social. A ativação de marca veio muito através das agências de comunicação que chegaram até nós. Por exemplo, fizemos para a Benamor o ano passado 50 bolsas bordadas à mão que eles lançaram no Black Friday
e depois, no dia do Black Friday, 1% vinha para a Avó Vai Trabalhar, então era uma ação de Green Friday, portanto, no fundo também para sensibilizar as pessoas para o consumismo e para o nosso papel, não é? Enquanto consumidores, a nossa responsabilidade na sociedade. Para a Milka também já fizemos para a Delta Key, por exemplo, também já fizemos uma campanha para a padaria portuguesa, em que foi mesmo uma campanha, portanto as avós eram as provadoras oficiais das refeições quentes, antes da padaria lançar as refeições quentes. Portanto, vem muito... Os desafios aparecem-nos assim pela porta e às vezes depende de quem está a lançar o desafio. Se é uma agência de comunicação, normalmente é a ativação, às vezes se é uma agência de estratégia ou vem mesmo do gabinete de marketing da empresa, pode vir mais pela questão da responsabilidade social. Às vezes vêm os clientes individuais, como fazer convites de casamento, fazer enxovais para bebê, também já nos aconteceu. Pessoas que têm pequenas marcas também de produção artesanal, seja roupa ou produtos para a casa, que depois precisam de quem produz e quem faça, e nós também fazemos isso. Portanto, depende sempre, o desafio é lançar e depois depende da capacidade aqui da equipa toda, entre nós e as avós, de conseguirmos fazer. Susana, como bem mencionaste há bocado, a questão do que vocês são como uma empresa e como qualquer empresa, tens os teus custos e tens que o teu lucro poder chegar ao final do ano ou com algum tipo de lucro, ou se não, pelo menos não estar abaixo dele, não é? E, ou seja, como é que foi, porque acho que é uma pergunta que agora faz sempre, não é? Como é que tem estado a ser este último ano, pronto, com esta pandemia que nos atacou, e como é que vocês têm estado a conseguir ultrapassar essa questão? Olha, foi terrível, porque em dezembro do ano passado nós estávamos bem, ou seja, já tínhamos uma agenda para 2020 com residências artísticas, exposições, havia, por exemplo, decoração para um hotel, pronto, havia várias coisas que nós tínhamos agendadas, que nos fazia pensar que nos primeiros 6 meses do ano estávamos bem, até porque nós mudámos de espaço, portanto, quem nos conhece ou quem for ver o nosso Instagram, há cerca de 2 anos nós demos o salto para o espaço onde estamos agora, porque nós estávamos num espaço pequeno de cerca de 40 metros quadrados, no Poço dos Negros, em Santos, e o espaço estava a ser pequeno para as avós, ou seja, já havia conflitos entre elas porque estávamos uns em cima dos outros, já havia avós que chegavam e que não ficavam no espaço porque já não havia qualidade para estarmos. Nós tínhamos uma mesa e era muito engraçado que eu e o Ângelo começávamos sentados na mesa com elas e acabávamos no café em frente porque íamos cedendo o lugar cada vez que elas chegavam. Como sempre tentámos um espaço camarário ou de algum parceiro, mas não conseguimos, especialmente gentrificação de Lisboa, não é? Todos os preços do imobiliário como estavam. Ao fim de 3 anos nós decidimos que, pronto, tínhamos que ser nós a arregaçar as mangas e procurar um espaço novo. Encontramos aqui na zona da Moraes Soares uma renda muito mais elevada, 1.500 euros por mês, num espaço que precisou de cerca de 15.000 euros de obras, que nós conseguimos fazer. Portanto, na altura estávamos bastante bem. Quando caiu a pandemia, ficámos em pânico. Perdemos cerca de, eu diria nos primeiros 6 meses, 80% dos nossos clientes e do nosso rendimento. Nada acontecia. Porque depois elas são um grupo de risco, não é? Os clientes também têm algum receio de pedir trabalhos que possam juntar as avós. Fazíamos imensos workshops para os turistas que acabaram. Todos os projetos também ligados a eventos ou a ativações de marca ou o que fosse também acabaram. Foi bastante negro e difícil. Nós, na altura, desenvolvemos máscaras e fizemos uns kits para as avós começarem a trabalhar em casa, que depois começámos a vender, que nos deu um pouco de alento, mas face ao peso das despesas, estávamos muito assustados. Nosso Senhorio foi incrível, deu-nos alguns meses de renda no espaço, no momento em que estivemos mesmo fechados, e, felizmente, também nos deu agora um ano com uma renda mais baixa, porque nós não íamos conseguir. E daí, em setembro estávamos a pensar fechar o espaço, não sabíamos muito bem o que é que ia acontecer, a avó não iria terminar, mas provavelmente teríamos que dar um passo atrás outra vez, mas fizemos um crowdfunding, o nosso senhorio baixou-nos a renda, portanto temos dinheiro para continuar aqui durante mais um ano e agora temos muita esperança de que isto vá retomar. Aliás, desde dezembro que os clientes têm voltado a aparecer, que as coisas começam a rolar e a acontecer. Portanto, há que ter esperança e olhar para o futuro.
uma salva de palmas para o Redentário, que assim conseguiram baixar a renda e fantástico, que é também um sinal que apoia a avó a trabalhar. Já agora, só uma questão, por todas as empresas que nós temos agora, uma vez enquanto vamos falando, é a questão da digitalização, ou seja, que muitas acabaram por passar a trabalhar em casa, não é? Portanto, não sei se a avó vai trabalhar também, continua a trabalhar em casa ou não. A avó vai trabalhar, está em teletrabalho também. O que acontece é que eu e o Ângelo reunimos com os clientes, organizamos o material e as coisas todas e depois distribuímos o trabalho em casa das avós, depois recolhemos e voltamos a entregar. Mas ou seja, é possível e acaba por animar um bocadinho as avós, porque tem um bocadinho da avó vai trabalhar dentro das suas casas, não é? E ocupa o tempo que agora é mais difícil passar. Mas não é a solução total, porque mesmo que tenhamos um grupo no WhatsApp e estejamos sempre à conversa, as saudades das pessoas, do sair, da vida comunitária, está a fazer moça. Sim, está a fazer moça. Portanto, temos outra vez esperança e fé que isto comece a desconfinar lá para o verão e que possamos voltar a juntar-nos, como nós fizemos um bocadinho no verão passado, ou seja, tendo este espaço grande, as avós vinham 2 ou 3 por dia, agendavam e acabavam por estar aqui a trabalhar connosco. Olha, eu sei que aquilo que eu te vou perguntar é extremamente injusto, é como escolher um filho favorito e queria te perguntar que peça ou que serviço, que produto que vocês têm é que é o teu favorito e de qual é que te mais orgulhas? Epá, isso é mesmo muito, muito difícil. Seria pior se perguntássemos qual era a tua avó favorita. Pois é. Eu gosto de todas, igual. Olha, há duas ações que nós fizemos e das quais eu tenho, assim, memórias incríveis. Uma foi uma peça que nós fizemos para o MUD, para o Museu do Design e da Moda, uma peça comissionada. A exposição era sobre a relação entre o design brasileiro e o design português. E nós trabalhámos com uma artista brasileira, que é a Mana Bernardes, uma artista incrível, que trabalha a poesia, a palavra, e fizemos uma residência com as avós, e no final a peça foi uma espiral em linho, 4 metros por 4, bordada à mão. No final, como não estávamos contentes, ainda fizemos uma performance no dia da abertura da exposição. E para mim foi uma coisa particularmente especial, porque, voltando à conversa, às vezes a comunidade da cultura, das artes, olha para as avós com uma certa condescendência, não é? Aliás, toda a sociedade olha para as pessoas mais velhas com uma certa condescendência. E naquele dia, estávamos na inauguração, tínhamos toda a nata artística e jornalística ali, e as avós fizeram uma performance, e não foi uma performance do coitadinho, foi assim uma coisa muito, muito forte, muito vivida, de mulher com muitos anos de vida e de orgulho em si mesmo. E é inesquecível, eu nunca mais vou esquecer aquele momento. E a segunda foi um festival de arte urbana que nós fizemos em Estarreja, com a Mistaker Maker, que nos convidou para sermos um dos artistas do festival. Na altura nunca tínhamos feito uma peça de grande formato, nós fazemos bordado em fotografia e decidimos fazer uma peça de grande formato bordada, portanto uma fotografia com cerca de 2 metros e ter as avós sempre a bordar a mesma fotografia e a comunidade a bordar connosco. Foi uma das primeiras peças, mesmo não sendo hoje em dia uma das peças mais bonitas, porque depois com a experiência já fomos fazendo outras ainda mais impressionantes, mas o facto de as avós serem consideradas artistas e viverem aquela semana junto dos outros grafitas, dos outros artistas e estarem com eles, estarmos na mesma residência, almoçarmos juntos, estarmos nas mesmas conversas, conferências, para mim também é um momento inesquecível. E se me é permitido, eu vou dizer assim um último, que foi há cerca de 3 anos que nós fomos convidados a estar na Design Week na Holanda, em Eindhoven, e conseguimos levar algumas avós connosco durante 10 dias. Portanto, outra vez, não é? Ter aqui um palco com muito mérito, onde elas podem brilhar sem condescendência, é espetacular. Olha, e o que é que escondem esses olhos tão sonhadores? Onde é que tu vês, onde é que tu queres ver a avó nos próximos tempos? Ai, assim fazes-me emocionar. Eu acho que a avó vai dominar o mundo. Aliás, o mundo já é dos velhotes, as pessoas é que ainda não perceberam. A pouco e pouco eles vão
eles vão nos dominar. Eu quero muito que este envelhecimento feliz seja espalhado, ou seja, as pessoas têm que aprender a olhar para o copo meio cheio. E é uma coisa que, por exemplo, naturalmente acontece no mundo infantil, não é? Com as crianças, mesmo quando são chatas, mesmo quando partem um braço, mesmo quando, pronto, todos os pais sabem que também há momentos difíceis. Mas nós só vemos ali aquele encantamento, não é? Porque é o futuro e lá, e vai ser maravilhoso. E eu acho que simplesmente temos que roubar estes óculos às crianças e meter nos mais velhos. E neste momento nós temos assim duas coisas em calha em que estamos à procura de alguns parceiros, apoios ou patrocínios, ainda não sabemos muito bem, mas uma delas é fazer a Avó Vai Trabalhar crescer, porque nós neste momento estamos nos Açores com um pequeno grupo de avós em São Miguel, 12, mas percebemos que para replicar o projeto não pode ser exatamente no mesmo formato, ou seja, não consegue ser esta agência que está sempre a responder a pedidos. Mas o que as pessoas querem é esta experiência criativa dos projetos que as façam felizes. Então a nossa ideia é um bocadinho empacotar numa espécie de subscrição que possa chegar a outras avós, a outras terras, a outros sítios. Portanto, isto é o que está agora assim a ser um pouco cozinhado. E a segunda coisa que está a ser cozinhada, que também pensámos muito durante a pandemia, foi criou-se logo um canal para as crianças, não é? Onde se fez a escola e onde é um canal especializado para os mais novos. Onde é que está o canal especializado para as pessoas mais velhas? Portanto, nós queremos fazer um canal de YouTube moderno, virado para o futuro, assim com um feeling tipo MTV, qualquer coisa bastante divertida, em que as avós possam ser as protagonistas e também as ouvintes, ou seja, feito por elas e para elas. Então esses são assim os dois sonhos para os próximos 10 anos, acho eu. Adoro os dois sonhos e, de facto, pronto, uma das minhas perguntas próxima era se estavam a pensar em sair de Lisboa para outras cidades, portanto já me respondeste. E a questão do YouTube, eu digo-te que durante o primeiro confinamento, principalmente, em que eu encontrei imensos vídeos para eu fazer ginástica que partilhava com as minhas irmãs, procurei um para a minha mãe e para o meu pai e, de facto, não há, ou seja, a ginástica de sénior que encontrei, havia, uma delas era com a vassoura e o aspirador em que faziam ginástica. Eu pensei, por favor, coitadinhos. Dizer uma coisa politicamente incorreta, que aliás, quem a diz é o Ângelo, eu vou dizer, mas imaginem que isto está a sair da boca dele. Ainda vais ter de ir aí buscar o Ângelo, porque ele não escondeu-se. Eu acho que o intimidamos. Esta ginástica para a terceira idade cheira a naftalina, por amor de Deus. Nós temos algumas das nossas avós que às vezes vão a alguns eventos, principalmente na Semana do Idoso, somos muito convidados para fazer coisas. E houve uma que eu não vou contar o que foi, mas em que elas viajaram, portanto, para passar um dia da Semana do Idoso, uma coisa muito gira, em que havia uma visita a uma quinta de vinhos, com o almoço, e depois aquilo atrasou-se tudo, acabaram num ginásio a fazer ginástica de velhotes e elas ficaram para morrer. A primeira coisa que fizeram foi telefonar-nos e dizer: vocês nem pensem, nunca mais nos vão fazer uma coisa destas, isto é para velhos. Portanto, eu concordo contigo, infelizmente, quando se procuram atividades para a terceira idade, a maior parte das vezes são coisas um bocadinho, são menos mal, não é? Eu acho que este é o grande problema. Quando procuramos coisas para nós ou para os miúdos, não é? Tipo, coisas de tempos livres, é o melhor. Olha, finalmente eu tenho um bom ordenado, eu quero ir para um bom hotel passar um fim de semana. Eu quero fazer um workshop de pintura, mas bom, vou fazer na Arco ou noutro sítio qualquer. Para os velhotes é, ai pá, qual é que é o menos mau? Este aqui não é nada bom, mas olha, os outros ainda são piores, então vamos ficar com este. E enquanto este problema persistir, há muita coisa a fazer, não é? Há muita coisa a fazer. Eu sinceramente acho difícil o Ângelo ficar intimidado só com a nossa presença, porque quem lida com a voz assim, às mãos cheias, já deve ter aí um calo valente. Não, ele tem, mas olha, é um pouco o que estávamos a falar há bocado. Somos uma equipa de 2 e neste momento não temos mãos a medir. Então, enquanto eu estou aqui com vocês, ele está aqui a terminar um trabalho para irmos entregar às avós. Susana, que mensagem é que gostarias, ou vocês como coletivo gostariam de deixar a quem nos ouve? Olha, se calhar a mensagem
é um bocadinho a nossa missão enquanto a Avó vai trabalhar, que é olharem para os mais velhos e para o próprio envelhecimento como uma coisa otimista. Ou seja, em vez de vermos uma coisa fatal, e há vários estudos em que, por exemplo, há um estudo feito pela Câmara de Lisboa em que 1 em cada 4 pessoas acha que envelhecer é o princípio do fim. Isto é de uma crueldade para connosco próprios incrível, não é? E quando a esperança média de vida e a reforma nos dá aqui um período que vai, imagina, dos 14 aos 20 anos, em 20 anos nós nascemos, fizemos a escola, fizemos uma universidade e começámos a trabalhar. Portanto, a minha mensagem será mesmo esta, que é, temos que aprender a olhar para a nossa velhice de uma outra maneira. Não quer dizer que os problemas não estão lá, vão estar sempre, mas também há muitas coisas boas. E pode ser uma oportunidade de fazermos coisas que nunca fizemos antes. E se nós ainda pensamos, como as gerações antigas, que a nossa vida é linear, não é? Nós vamos assim a crescer, temos um pico e depois começamos assim a descer, é uma coisa linear. Hoje em dia a vida, se calhar, é feita de vários círculos, ou seja, se calhar é possível fazer uma nova licenciatura, se calhar mudar de casa, mudar de vida, se calhar pode-se mudar de emprego e de profissão completamente aos 50 anos. E eu acho que só estes ciclos, só nós olharmos para a nossa vida em ciclos, é que nos vai motivar para continuarmos a viver, porque viver não é almoçar, jantar e estar sentado num sofá, não é? Se não tivermos prazer, se não tivermos ganas de mordiscar a vida com as dentaduras todas, se calhar não vale a pena estarmos cá há mais 10 anos. Que mensagem linda e inspiradora. Adorei. Eu ia perguntar à Susana se tem algum desafio a lançar à comunidade da Anita, a quem for ouvir, se há algo que possam fazer para ajudar a avó a atingir os seus sonhos. Então, uma das questões agora é a questão da sustentabilidade. Portanto, quem nos está a ouvir, se puder comprar produtos da avó, podem ir ao nosso site www.fermenta.org e podem comprar alguns dos nossos produtos. Desafiem-nos também a fazer coisas, se trabalharem em empresas, se forem casar, se tiverem a construir uma casa e quiserem tipo umas almofadas incríveis para a vossa casa. Ou seja, mais do que donativos, o que nós pedimos é que as pessoas consumam as coisas que nós fazemos. Liguem às vossas avós, aos vossos avós, aos vossos pais, deem-lhes gás, mostrem que eles são mesmo tipo a última Coca-Cola do deserto. E se alguém nos está a ouvir que possa de alguma maneira ajudar-nos aqui neste nosso próximo caminho do canal de YouTube e da subscrição das atividades artísticas, é só contactarem-nos. Já agora podes dizer-nos onde é que os nossos ouvintes vos podem encontrar tanto online como offline, por favor? Sim, portanto, em offline nós estamos no Largo Mendonça e Costa, número 10, é uma porta verde fluorescente, vão ver logo, na zona da Moraes Soares, portanto em Lisboa. Em São Miguel estamos no Centro Regional de Apoio ao Artesanato, também com outro grupo, e depois online podem ir ver o nosso Instagram ou o nosso Facebook, nós temos sempre lá muita informação do que estamos a fazer no dia-a-dia, que é a avó veio trabalhar, tem lá os nossos contactos também, e depois é no site www.fermenta.org. Susana, foi uma verdadeira inspiração. Eu acho que coincidiu aqui um grupo que, sem dúvida, valoriza e aprecia muito as relações com os avós e os avós que teve e os avós que queremos ser. E neste período, ainda por cima, neste período em que os avós têm sido tão prejudicados, tão sacrificados, acho que não podíamos ter escolhido melhores convidados para virem dar uma mensagem de esperança. Muito obrigada. Obrigada a nós. E é isso, liguem aos avós, está bem? Chateiem-nos. Ponham-nos a fazer coisas modernas. Muito obrigada, Susana, e Ângelo também. A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho,
em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou em facebook.com/Anita no Trabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustrador e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_Billy, Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e instagram.com/Alice_in Wonderland, e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager, em instagram.com/RitaAna. Até breve! Até breve! Tchau!